por conta desses descarrilamentos, não tinha, a gente não tinha o registro de vítimas fatais, agora houve. Né? Já passou do tempo dessa rodovia ou ferrovia ser retirada do centro aqui de São José do Rio Preto e de outras regiões também. Agora eu vou trazer aqui no estúdio o promotor de justiça, Sérgio Clementino, faz favor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É triste a gente trazer o senhor numa situação dessa, né? Onde é uma tragédia para a cidade de São José do Rio Preto, né? É verdade, é uma tragédia, infelizmente, das mais graves, né, que nós tivemos aí com a ferrovia. A gente vem lutando para que isso não aconteça há bastante tempo. Mas, infelizmente, apesar da gente ter conseguido algumas melhorias, não se consegue evitar esse tipo de acontecimento. O que faria evitar esse tipo de acontecimento é a retirada dos trilhos do centro da cidade. Né? Agora, como fazer isso? Né? Muitas pessoas falam, poxa, o Ministério Público, a Justiça não pode exigir a retirada devido ao número de acidentes. O que é de competência da Justiça e o que pode ser feito? Olha, o que nós temos que lembrar é que essa é uma ferrovia federal. O primeiro ponto é esse. Nós temos uma ferrovia federal. Essa ferrovia federal, qualquer mudança no traçado dela, qualquer obra nesse sentido, é de responsabilidade do governo federal. Então, nós temos uma primeira dificuldade aí, que o Ministério Público, no caso, nós somos o Ministério Público Estadual. Então, a gente consegue alguma melhoria na ferrovia, porque a ferrovia oferece risco ambiental para a represa municipal de São José do Rio Preto. Então, isso que a gente trabalha conseguindo alguma melhoria. Uma mudança no traçado teria que ser alguma ação federal. Além disso, a meu ver, não é uma ação judicial que resolveria esse problema. Por quê? Uma ação na justiça levaria anos, passaria-se anos discutindo, como existe uma ação discutindo a duplicação da BR-153, que está lá há anos e ainda não resolveu. O que nós precisamos é uma medida efetiva do governo federal. O governo federal assumir sua responsabilidade, é evidente que ele tem que contar com a participação do município, né, o município ajudar, colaborar, enfim, mas a ferrovia é federal e ela depende de uma obra que não é uma obra barata, daí também isso somente será possível mediante a inclusão no orçamento de verba para que isso seja feito, para que isso seja finalmente retirado. O que nós percebemos durante todos esses anos é que não existe uma prioridade nesse sentido. Não há uma preocupação a ponto de tornar essa obra uma obra prioritária. O projeto que existe pouco avançou, né, e nós não temos nenhuma perspectiva que isso vá acontecer num futuro próximo. Então nós sempre trabalhamos, o Ministério Público Estadual sempre trabalhou para buscar reformas, melhorias, conservação dos trilhos na cidade. Falando nisso, o senhor que acompanha há muito tempo o estado dessa ferrovia que passa aqui por São José do Rio Preto, qual o estado de manutenção? Há manutenção? Porque o que está sendo colocado ali é que houve, possivelmente, isso daí vai ser apurado, uma falha no freio. Mas o que a gente acompanhou em outras questões, em outros acidentes, também com descarrilamento, é que os dormentes já estavam podres. Qual a avaliação do senhor? Qual a ferrovia está passando por manutenção constante? Porque multas já foram aplicadas, inclusive, sim, né? Sim. Nós fazemos um acompanhamento por meio da Defesa Civil. A Defesa Civil fazia verificações periódicas na ferrovia, fazia relatórios fotográficos e encaminhava para a gente, para que a gente pudesse tomar as medidas lá com base nessas informações. Em 2004, foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, entre o Ministério Público e a ALL, exigindo a reforma do trecho urbano de Rio Preto, de Schmidt a Mirassol praticamente, e um plano de gerenciamento de riscos para ser feito em toda a ferrovia, desde Paulínia até a ponte rodoferroviária em Rubinéia. A reforma foi feita em 2004 e o plano não foi cumprido da forma como deveria ter sido. Pela não conclusão desse plano, a empresa foi multada. Em 2009, nós entramos com a execução da multa, na época, em R$615 mil. Houve uma contestação na justiça e agora acabaram os recursos. A empresa iniciou a fase de pagamento já dessa multa, que agora está em R$1.100.000. Inclusive, esse valor será revertido em viaturas, equipamentos para o Corpo de Bombeiros, para a CETESB, para a Polícia Ambiental e para a Defesa Civil, que são os órgãos que normalmente atendem essas ocorrências.
2009 nós fizemos um outro acordo para que novamente fosse feita a reforma nos trilhos. Foi feita a reforma, tudo vistoriado pela Defesa Civil. Nos últimos anos, infelizmente, nós tivemos uma diminuição da atividade da Defesa Civil. A Defesa Civil está um pouco esvaziada e nós não temos esse acompanhamento tão permanente como era feito nos anos anteriores, quando a Defesa Civil ia a campo, percorria os trilhos, identificava trilhos danificados, dormentes. Então, nos últimos anos, nós não temos tido essa facilidade de fiscalização que a Defesa Civil fazia para a gente. E uma coisa para ser ressaltada também, que a fiscalização mais efetiva deveria ser feita pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é responsável por esse tipo de fiscalização. Mas nós também não temos uma fiscalização efetiva pela ANTT, tanto que a gente se socorria da Defesa Civil. Quer dizer, depois de um acidente como esse, é fácil a gente frisar aqui, colocar que o risco de um outro acidente é iminente. Sim, nós tivemos vários descarrilamentos e a nossa preocupação, inclusive, sempre foi com o transporte de combustível, né? Com essas reformas, nós conseguimos em dois momentos, aí, em 2004 e 2009, a melhoria dos trilhos, conseguimos mudar a sinalização, esse local, inclusive, onde aconteceu o acidente, nós exigimos da empresa a colocação de uma sinalização melhor, que é uma sinalização luminosa e sonora. No local que passou aqui também, que teve aquele acidente com o professor, nós também conseguimos a troca dessa sinalização. Conseguimos a troca das cancelas do centro, rádios novos para os canceleiros. Só que tudo isso é paliativo, tudo isso é uma forma de diminuir os riscos, né? O que a gente precisaria era uma fiscalização mais efetiva da ANTT e uma providência concreta do governo federal no sentido da retirada dos trilhos, uma obra grande, de grande porte, que seria o contorno ferroviário. Enquanto isso não for feito, nós sempre estaremos sujeitos a risco de acidentes como esse, ou até mais grave se tivesse envolvido carga de combustível. Promotor, muito obrigado pela sua presença. Vamos aguardar que isso aconteça, né? Uma luta de anos aí, mas a gente continua na luta e cobrando principalmente as autoridades. É mais uma força política da nossa região.